para criares um bom ambiente de aprendizagem, é fundamental que tu tenhas liderança e que tu tenhas comunicação. Verdade ou mentira? Certo. É verdade. Pronto, se não tiveres estes dois requisitos, estas duas valências, tu nunca poderás ser treinador de campo. Tu não tens como ter interferência direta na motivação dos jogadores, se tu não tiveres estes dois requisitos. A liderança, como já viste, passa pelo conhecimento. A comunicação é a forma como tu vais aplicar esse teu conhecimento. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje trago como convidado Nuno Presumo. Nuno, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui a falar contigo. Olá, Rafael. O prazer também é meu. Para falar de futebol estarei sempre disponível e espero que corra tudo bem e que eu vá ao encontro também das tuas ambições para esta entrevista. Vamos a isso. Nuno, vou começar então por aproveitar que estás aqui para te perguntar sobre as tuas funções enquanto adjunto. Vou-te perguntar quais são as tuas funções num clube e as funções numa seleção. Pronto. Olha, Rafael, eu acho que há aqui questões que são muito similares. Como tu sabes, para ser treinador principal ou para ser adjunto, há dois aspectos que são determinantes. Um tem a ver com a aptidão e o conjunto de aptidões, se assim quiseres. Outro tem a ver com uma questão comportamental. E não podemos dissociar uma da outra. Quando se fala de aptidão, eu falo sobretudo da capacidade conceptual e depois da capacidade técnica que nós temos, claro, para operacionalizar todo um processo. Relativamente à capacidade conceptual, o que é que eu te posso dizer? Não há treinador, nem há treinador adjunto que não tenha um conhecimento da modalidade em questão. Isso é determinante. Portanto, se não conheceres o jogo, se não conheceres as origens do jogo, se não conheceres inclusive as várias dimensões que são colocadas à nossa disposição, nós não vamos poder operacionalizar o que quer que seja. Mas isso é insuficiente, porque tu podes ter todo o conhecimento, se não tiveres uma visão, obviamente não tens como operacionalizar tudo isto. E tu sabes que, enfim, uma visão sem ação não passa de um sonho, mas uma ação sem visão torna-se um pesadelo. Portanto, quando eu me associo à visão, tenho que me associar aqui a uma ideia, à minha forma de jogar. Onde é que entra aí o papel do adjunto? É fundamental que o adjunto possa ter uma visão com alguma cumplicidade, alguma convergência e com o treinador principal. Não significa que a operacionalização dessa visão seja a mesma. Mas um exemplo prático, muito provavelmente, um treinador adjunto na linha do Guardiola terá alguma dificuldade num primeiro momento em trabalhar com o Simeone. Porque a realidade do jogo de um e do jogo do outro são muito distintas. Faço-me entender. Agora, isso não significa que eu tenha um conjunto de exercícios completamente diferente do meu treinador principal para que nós consigamos chegar a um mesmo objetivo, mas por caminhos completamente diferentes. E para isso, a seguir à visão é preciso organização. E nessa organização tu vais colocar as tuas ideias em várias etapas, em vários patamares. E só depois disso é que então vais passar ao método, que é a tal operacionalização. E aqui entra as tais diferenças, ou entram as tais diferenças entre as ideias do treinador principal e as ideias do treinador adjunto. E é importante que nesse aspecto elas estejam muito bem definidas. Obviamente que é o treinador adjunto, o treinador principal que lidera, que manda, que define, mas certamente também ele receptivo a ouvir aquilo que são as ideias, a organização e o método do treinador adjunto. Se o treinador principal for inteligente, consegue captar toda essa informação, selecionar o que ele entende ser melhor, deitar para o lixo aquilo que ele entende que não vale a pena e certamente que o processo irá melhorar. Há treinadores que por vezes são um pouco casmurros, mantêm a ideia deles, não assumem também alguma partilha com os adjuntos, e obviamente aí terão mais dificuldade em evoluir, mas isso também
é como em tudo na vida, não somente na área destinada ao futebol. Depois de nós termos esta capacidade conceptual, passamos a ter também uma capacidade técnica. Ou seja, e essa capacidade técnica, como tu sabes, entram aqui vários itens fundamentais para um adjunto. Um dos quais, tu sabes que a aplicação de um exercício, de um mesmo exercício, se é feita por 2 treinadores diferentes, podem tornar um exercício completamente diferente. Certo? E isto tem a ver com características associadas a quê? À personalidade, à comunicação, à intervenção direta ou indireta no exercício. E por isso também entra aqui outra questão que é fundamental, que é o lado comportamental. Portanto, ou tu tens um conjunto de comportamentos que, associados à comunicação e ao teu conhecimento, contribuem todos para a elevação da equipa, ou então tens mais dificuldade em ser treinador adjunto. Certo? Porque tu, para criares um ambiente de aprendizagem, e isto é em contexto de clube e em contexto de seleção, para criares um bom ambiente de aprendizagem, é fundamental que tu tenhas liderança e que tu tenhas comunicação. Verdade ou mentira? Certo. É verdade. Pronto, se não tiveres estes 2 requisitos, estas 2 valências, tu nunca poderás ser treinador de campo. Tu não tens como ter interferência direta na motivação dos jogadores, se tu não tiveres estes 2 requisitos. A liderança, como já viste, passa pelo conhecimento. A comunicação é a forma como tu vais aplicar esse teu conhecimento. E essa comunicação não se limita a ser verbal. A comunicação gestual, a comunicação corporal, por vezes, é determinante para que tu possas ser um bom adjunto. E estes são dados fundamentais, independentemente de tu estares num contexto de seleção ou de tu estares num contexto de clube. Ainda como adjunto, e para finalizar, porque eu depois começo a divagar, começo a esticar-me e nunca mais saímos daqui. Eu posso dizer, por experiência própria também, que cada vez mais dou mais ênfase à questão comportamental. E associo a questão comportamental a tudo o que tenha a ver com atitudes, a tudo o que tenha a ver com valores. Ou seja, aquilo que é o teu caráter, percebes? E por uma razão muito, enfim, é que tu certamente compreenderás, é que mais vale ter 1000 inimigos fora da tenda do que um inimigo dentro da tenda. Um inimigo dentro da tenda pode matar toda uma equipa técnica e, por conseguinte, matar o projeto dessa mesma equipa técnica. Daí que há um aspecto fundamental, que é a lealdade. E eu posso te dizer que, neste momento, não sei se, colocando em prática, se tivesse que colocar nos pratos da balança competências associadas ao conhecimento e, no outro prato, competências associadas aos comportamentos, à lealdade, ao caráter, aos valores, etc., etc., eu já teria dificuldade, eu enquanto treinador principal, teria alguma dificuldade em escolher um adjunto e, por muito provavelmente, iria mais pelo adjunto leal, pelo adjunto com caráter, porque esse eu iria consegui-lo trabalhar e iria conseguir passar alguns conhecimentos, percebes? Agora, é óbvio que o que dará jeito é que ele consiga reunir um conjunto de valências que lhe permita ter conhecimento e, em simultâneo, ser também ele leal e ter esse conjunto de comportamentos que eu gostaria muito que ele tivesse. Pronto. Se fosses principal, dirias aos teus adjuntos, ou melhor, planearias com os teus adjuntos as sessões de treino e a criação dos exercícios? Era feita de forma conjunta ou era apenas feita pelo treinador principal? Se fosse principal, Sim, a primeira tarefa a cumprir de um treinador principal é, numa primeira reunião, ter um organigrama com as tarefas e com as funções de cada treinador adjunto. Isso é determinante para o bom desempenho de cada treinador adjunto. Entendes? Ou seja, tu tens que distribuir as responsabilidades e as tarefas num primeiro momento para que todos os adjuntos possam perceber qual a área de intervenção de cada um deles, ou, se quiseres, a área principal de intervenção. E isto significa que o treinador, no momento de planear, e como tu sabes, o planeamento de uma sessão de treino é algo que é micro comparado com aquilo que é, obviamente, um planeamento macro. E tu aí reúnes todos os teus elementos da equipa técnica, em função também do escalão onde tu estás a trabalhar. Poderão eles ter mais ou menos valências, poderão eles ter mais ou menos características para tal, mas aquilo que é fundamental
é que eles consigam perceber a área de intervenção. Até chegar à sessão de treino. Quando chegas à sessão de treino e ao planeamento da mesma, em função dessas responsabilidades e dessas tarefas, o treinador tem uma ideia para a concretização de um determinado objetivo da sessão de treino. Certo? Certo. Que já foi pensada, como tu queiras chamar, no microciclo ou no morfociclo, ou seja o que for. A questão aqui é tu conseguires, depois de tu pensares qual o objetivo que queres para o treino, poder ter a contribuição dos teus adjuntos na concretização desse objetivo. Como lá chegar. E aí, nada melhor do que tu propores. Propores aos adjuntos aquilo que são exercícios para a concretização daquele objetivo. Embora, como tu sabes, muitos treinadores, juntamente com os seus adjuntos, vão criando uma base de exercícios em função do seu modelo de jogo. E o caminho aí já está muito bem, já está concebido. Entendes? Pronto. A partir daí, a intervenção dos adjuntos é algo que é uma evidência. Eles podem intervir e, mais do que intervir no planeamento, podem e devem ter também responsabilidades na operacionalização dessa mesma sessão. E é por isso que na reunião pré-preparatória de cada sessão de treino, habitualmente, o treinador vai delegar em cada adjunto a tarefa a concretizar nessa mesma operacionalização. Isso é feito de forma natural. Acredito que haja ou existam treinadores que não o façam, mas maioritariamente os adjuntos estão lá para contribuir para a elevação qualitativa da sessão de treino, porque de outra forma, para carregar com os pinos, enfim, qualquer um pode ir, lá está, para isso vai só aquele que é leal e que não tenha quaisquer competências também relativas ao conhecimento do jogo. Na seleção nacional, uma das tuas tarefas passava por observar os jogadores? Também era? Passava. O que eu te posso dizer que foi extremamente... É um trabalho muito digno. Muito digno. É um trabalho que eu também gosto muito de fazer. Nós, mesmo antes de ir para a seleção venezuelana, tivemos o cuidado de procurar os jogadores por toda a parte do planeta. E deparamos-nos com algumas surpresas, felizmente. Portanto, posso dizer, eu não sei se conhece a realidade, mas grande parte dos jogadores venezuelanos têm vários caminhos a seguir. O primeiro dos quais é a MLS. E porquê? Pela proximidade aos Estados Unidos, porque são jogadores relativamente baratos. A verdade é que os clubes da MLS tentam de forma precoce ir buscar o jogador venezuelano, porque tem qualidade, tem potencial, vão buscá-los em idades muito jovens e conseguem rentabilizá-los. E tem um aumento significativo na qualidade de vida e a partir daí até se torna difícil a Europa ir buscar jogadores à MLS. Para além da MLS, também os colombianos, que fazem fronteira com a Venezuela, também vão buscar muitos jogadores em idades precoces. E nós tivemos o cuidado de fazer essa observação, também nesses campeonatos. Descobrimos alguns talentos, alguns dos quais foram no imediato internacionais, pela primeira vez, com o José Peseiro à frente da equipa, e são jogadores que eu acredito que a Venezuela poderá ter na seleção para os próximos 10, 11, 12 anos, até porque alguns deles apareceram como internacionais com o professor José Peseiro, com a idade de 20 anos. E recordo o caso mais evidente, o Cristian Cáceres, que joga no New York Red Bull e que é titularíssimo. Aliás, enquanto nós estivemos na seleção, ele foi titularíssimo no New York Red Bull, está associado a um projeto que é conhecido também na Europa, e em função disso o desempenho dele foi ótimo. Agora, curiosamente, até vai alternando a titularidade e passando também pelo banco dos suplentes, o que é estranho, talvez um momento menos bom de forma desportiva, mas esse é o exemplo maior dos jogadores que nós descobrimos, para além de outro trabalho que foi fantástico, feito pelo professor Zé Peseiro, foram a criação dos módulos locais. Quando nós falamos de módulos, falamos de estágios de concentrações para os jogadores da Liga Futevel, neste caso da Liga Local. E isso foi determinante até para a Copa América, porque nós na Copa América tivemos uma razia enorme com o Covid, tivemos praticamente mais que a equipa titular fora da Copa América, e tivemos que
ir buscar jogadores que, felizmente, como tínhamos feito esses módulos locais, conseguimos recrutar jogadores já conhecidos por nós, que trabalharam em contexto de treino, de estágio connosco e que tiveram um rendimento muito, muito positivo. Mas é um trabalho feito por nós, pelos adjuntos, e que muito, muito eu gostei e muito me valorizou, e ainda bem que o pude fazer. Uma das questões que normalmente tu até começaste por falar até... O treinador adjunto tem que ter ideias parecidas com o treinador principal, mas o treinador adjunto não é igual ao treinador principal. Se um presidente, imagina que tu queres envergar pela profissão de treinador principal agora, estás a pensar nisso. Se um presidente te contactar, tu vais dizer, eu não sou o José Peseiro, mas o presidente vai-te contratar e dizer, eu espero que tu jogues como jogas o José Peseiro. É parecido? É diferente? Em que é que não te vês também no José Peseiro, por exemplo? Ou em que é que são diferentes? Essa pergunta é muito atrevida. É muito atrevida e, como tu sabes, o meu treinador principal pode ter acesso a isto. Portanto, a resposta tem que ser muito inteligente. Em primeiro lugar, eu só trabalho, enquanto treinador adjunto, com um treinador principal com o qual eu me identifico. Pronto. E a partir daí, se eu não me identificar com esse treinador, obviamente terei mais dificuldade em trabalhar. Até hoje, trabalhei com 2 treinadores que têm personalidades, têm perfis opostos. O Daoud Fakirá e o José Peseiro. Com o Daoud Fakirá aprendi o que é ser tranquilo num contexto competitivo difícil. Com o professor José Peseiro aprendi o que é ter uma capacidade de trabalho fabulosa, trabalhando de manhã à tarde e à noite em prol de uma causa. E isso são dois itens, são 2 valências que eu adquiri e que jamais irei esquecer, e estou muito agradecido que era um, que era outro. Se me perguntares o que é normal, eu estou à vontade também para responder, porque sendo amigo de um e sendo amigo do outro, não tenho qualquer problema. O meio termo, provavelmente, é aquilo que poderá levar ao sucesso. Quando eu te pergunto isto, não é para tu dizeres mal de algum dos treinadores. É quando eu te pergunto isto, é dizeres aquilo que tu lhes dizes na cara, aquilo que tu não concordas com eles. Aquilo que eu julgo que é fundamental, quando eu te digo que é importante que nós tenhamos a mesma visão, e eu posso dizer que nesse aspecto o professor Zé Peseiro tem uma lógica de construção da equipa muito baseada num jogo mais ofensivo, e que inclusive se teve que adaptar, e eu acho que isso é um processo de inteligência enorme, quer até no Sporting, quer agora na seleção. No Sporting, porque como tu sabes, nós entramos no pós-invasão à academia e num período preparatório onde as referências da equipa, todas elas tinham rescindido de contrato e nós não sabíamos que jogadores iríamos ter, e outros jogadores de referência também estavam na Copa América e chegaram 2 semanas antes do início do campeonato, e aí obviamente tu tens que associar outras questões de ordem tática e não tanto do modelo de jogo pretendido pelo treinador, mas é uma adaptação a esse modelo de jogo pretendido pelo treinador, e tens que assentar o teu jogo muito mais numa organização defensiva, sem dúvida alguma, e curiosamente até estava a dar resultado, porque à 4ª jornada o Sporting de José Peseiro era primeiro classificado no campeonato, com 3 vitórias e um empate na Luz, era o primeiro classificado, portanto até à entrada daquela que é agora a atual direção, e só a partir daí então o processo por um ou por outro motivo deixou de ser tão funcional, e não está em causa de quem são as responsabilidades. E na Venezuela, como tu sabes, a Venezuela também é a única equipa da América do Sul que nunca esteve presente no Mundial e que toda a vida esteve habituada a jogar no ferrolho, entenda-se por ferrolho, num bloco muito baixo, na tentativa de não perder por muitos. E havia que tentar dar o salto qualitativo, mas para dares o salto qualitativo tens que ter trabalho, tens que ter várias datas para concentração, aquilo que nós chamamos lá as fechas FIFA, ou seja, as datas para reunir jogadores, não só para os tais compromissos de apuramento para o Mundial, mas para poderes reunir jogadores, todos eles, em estágios, para fazeres elevar a tua ideia do jogo. E isso não foi possível, até porque a pandemia
impossibilitou que isso acontecesse. Mesmo assim, ainda tivemos um ou outro momento interessante que fizemos evoluir a equipa do ponto de vista tático nos momentos ofensivos do jogo, mas nunca ao ponto de ir ao encontro da ideia do José Peseiro. Quanto àquilo, vê tu bem a volta que eu estou a dar a isto, quanto à questão que tu me colocaste, aquilo que eu te posso dizer é que se alguém me desejar, enquanto treinador, me transmitir essa ideia relativamente àquilo que é o jogo do José Peseiro, eu posso chegar ao jogo do José Peseiro pelo mesmo caminho ou por caminhos diferentes. Não sei se me faço entender. Agora, há algo que eu nunca conseguirei ser igual ao José Peseiro, ou ao Daoud Fakirá, ou ao Jorge Jesus, ou ao José Mourinho, ou ao Guardiola, ou ao Simeone. E isso tem a ver com traços da personalidade. Não é isso que tem questão, Nuno. A minha questão era relativamente às ideias de jogo, ao modelo de jogo. Quais eram, sabia aí diferenças e quais é que eram. Era mais ou menos por aí. Percebes? Não era em relação à personalidade. Tu contemplas um jogo, imagina, um jogo mais em posse. Ok? Esse jogo mais em posse, aquilo que para o José Peseiro pode ser fundamental ter mais 50 segundos para garantir essa posse e só depois procurar alguma verticalidade no jogo, para mim, apesar também de gostar de um jogo mais em posse, eu posso querer chegar à baliza adversária abdicando desses 50 segundos mais para procurar no imediato a verticalidade. Não, este é um pequeno exemplo, não sei se... Eu estou aqui a referir-me ao José Peseiro, não é isso que acontece, mas são ligeiras diferenças, porque quando nós falamos, por isso é que eu comecei ainda bem a falar da visão, que é importante que seja semelhante para criarmos dinâmicas de treino já com algumas parecenças. Mas depois a organização e a operacionalização dessa organização pode ser obviamente diferente para lá chegar. O José Peseiro monta um exercício ou monta uma sessão de treino e eu certamente que terei sempre algo, ou poderei acrescentar sempre algo. É para o mister, não achas que seria melhor ir por aqui? E ele diz, não acho. Ou então pode dizer-me, ok, tudo bem, então vamos abdicar deste exercício e criamos já um exercício que contemple mais a parte fundamental do treino. Por exemplo, percebes? Mas isso não há também, assim, não seria correto que eu dissesse sempre amém a tudo aquilo que é proposto pelo José Peseiro, nem era ou que ele também dissesse amém também a tudo que um adjunto lhe propõe. Nuno, falando agora um bocado então do Sporting. Ok. O que é que mudou no clube, daquilo que tu tens percepção, do tempo em que estiveste lá para agora, para além da direção? Obviamente que está tudo relacionado. Claro. Há quem tenha um conjunto... Quem define as linhas orientadoras de um clube é a direção. Ponto. Isso parece-me que é óbvio, não é? Isso é determinante. Agora, a verdade é que também tudo teria que mudar. Tudo, quando eu digo tudo, relativo a essas linhas orientadoras, porque assumir um projeto como foi assumido pelo José Peseiro é de uma dignidade tal, após a invasão da academia, e no momento em que foi, posso dizer que nós fomos contactados, se eu não estou em erro, a 29 de junho para começar a trabalhar no dia seguinte. Não foi mentira, portanto, tivemos um dia para preparar a época, como tu sabes, nem num clube da Distrital isto acontece, mas esta foi uma evidência, e já podes ver por aqui como é que nós nos tínhamos que organizar para pôr toda uma época em funcionamento. Portanto, eu acho que este é dos trabalhos mais dignos e mais valiosos da carreira do José Peseiro. E para mim foi uma experiência muito gratificante. O Sporting cresceu muito por vários motivos. Cresce, em primeiro, porque há uma linha orientadora do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da evolução de vários departamentos dentro do próprio clube, que foi também imposto por esta direção, mas que depois tem um salto imenso na aquisição do Ruben Amorim. Isso é uma evidência, e eu dou muitas vezes este exemplo. Esta direção, quando tomou o partido a responsabilidade de contratar jogadores, se contabilizares os 14 jogadores contratados por esta direção até a chegada do Ruben Amorim, eu posso te dizer
que os 14 não atingiram o pretendido pela direção. Eu posso-te dizer, quando o Ruben Amorim assumiu as despesas, ou seja, as responsabilidades pela contratação dos jogadores, ficou provado que, entre outros atributos que esta direção possa ter, não tem propriamente uma lógica visionária muito positiva sobre o que é ser jogador de futebol ou as características e qualidades do jogador de futebol. Portanto, e aí o resultado nas 4 linhas, no futebol profissional, obviamente, está diretamente associado à qualidade do treinador Ruben Amorim, à imposição do treinador Ruben Amorim no recrutamento de vários jogadores e inclusive na valorização dos ativos que já estavam no próprio clube, não só na equipa principal, mas também em escalões mais baixos. Porque sabes que não é fácil jogadores que nem sequer passaram por uma equipa B, por uma segunda liga, serem tão valorizados, alguns deles saltando dos júniores e outros deles saltando dos sub-23, porque a lógica de crescimento do jogador profissional nos clubes grandes em Portugal é queimarem a etapa de júniores, mas já estão a jogar nos sub-23. Ou queimarem a etapa dos sub-23 ainda em idade júnior, mas estarem já a jogar na equipa B na segunda liga, que é um campeonato muito competitivo. Assim aconteceu com... Não sentiste que houve claramente uma mudança de ideias ou de valores dentro do Sporting a quando da chegada do Ruben? Porque antes o processo não parecia estar bem encaminhado. Aliás, parecia... Também era impossível um processo estar bem encaminhado num clube que tem uma agitação permanente. E isso, tu sabes que os clubes, quando são liderados de fora para dentro, habitualmente as responsabilidades recaem nos treinadores e nos jogadores. E aquilo que foi, e muito bem feito, e aí eu acho que a pandemia que atingiu toda a população mundial teve aqui alguns efeitos positivos no caso concreto do Sporting. É que o facto de não poder ter todos os adeptos, que, como aconteceu em anos anteriores, que eram os primeiros críticos de forma incisiva, até negativa da equipa, e isto foi uma evidência, a verdade é que com a pandemia e a impossibilidade de apoiarem ou não, mas de estarem no estádio, deu tranquilidade a jogadores que, como tu sabes, também eles muito jovens, puderam dar um contributo mais positivo. E o Ruben teve um mérito extraordinário na criação da dinâmica de vitória. Eu dou-te este exemplo. Imagina o que é o Sporting, depois do ambiente criado para com a direção, não para com o Ruben, após sofrer uma derrota humilhante em casa com o Lask Linz, ter 40 mil adeptos no estádio. Provavelmente o jogo seguinte, o impacto tido no seio daqueles jovens jogadores não era propriamente o adequado. E isso poderia condicionar toda uma época desportiva. A verdade é que isso não aconteceu. O Ruben criou tal dinâmica de vitória. A direção teve alguns aspectos muito, muito positivos, no controle, inclusive, das claques. E parece-me que esse é algo... eu diria que foi um dos pontos de salutar, de elevar nesta direção. Não teve medo de enfrentar tudo o que veio de fora e soube delegar competências. E essa delegação de competências foi decisiva no plano desportivo para o Sporting poder também evoluir enquanto equipa e que, curiosamente, extravasou também, porque depois tem o efeito bola de neve. Tu olhas também para a academia e hoje já se olha mais uma vez para a academia como uma academia que pode realmente formar talentos. Está bem que o recrutamento aí também foi muito positivo, quero-me parecer que a aquisição do Tomás Moraes para a academia foi uma ótima aquisição, o professor Paulo Gomes também, ou seja, reuniram-se num conjunto de pessoas, obviamente que e aí tem muito mérito, que fazem com que o clube hoje, parece-me, tenha mais estabilidade, parece-me não, é uma evidência, do que o tinha há 3 épocas ou há 2 épocas a esta parte. Nuno, aqui confirma-me se eu estiver errado ou não, mas trabalhaste com Rafinha, Acunha e Bruno Fernandes, certo? O treinador também aprende com este tipo de jogadores e, se sim, o que é que aprende? Aprende de que forma? Para já é um privilégio trabalhar sempre com jogadores da qualidade dos 3 que tu referiste. Eu podia acrescentar outros mais e depois percebe o quanto
há jogadores que conseguem chegar a determinados patamares da sua carreira desportiva e as razões pelas quais eles chegam a esses mesmos patamares. E porque é que se tornam jogadores diferenciados? E isso é um fator de aprendizagem que tu depois podes também passar a todos os outros jogadores com quem trabalhas. É por isso que eu continuo a achar que tenho muito a aprender, fruto também da dimensão humana, ou neste caso das relações humanas que são decisivas. As tais questões comportamentais que eu te falei, e eu posso dizer, e como vou elogiar, estou à vontade para o fazer, o Rafinha eu tive a felicidade de o ter comigo também em Guimarães, enquanto adjunto. Ou seja, eu treinei o Rafinha na segunda metade da época de 17-18 e treinei depois o Rafinha no Sporting nos 4, 5 meses iniciais da época de 18-19. Rafinha tem uma capacidade de trabalho extraordinária, é viciada em trabalho e ainda nos deparamos com um Rafinha em crescimento. Quando eu falo crescimento, associo até mais à questão maturacional, associada à personalidade, um miúdo muito intenso em tudo aquilo que faz e diz, em tudo aquilo que quer fazer, com pouco equilíbrio por vezes, para perceber que não pode ser tudo feito num dia, que tem que fazer em vários dias, mas a verdade é que a ânsia de chegar ao sucesso é tanta que ainda bem que o Rafinha é assim. E foi também essa ânsia, essa vontade, essa ambição que o colocou no patamar que o colocou. Um pouco igual ao Bruno. Ou seja, não é por acaso que um e outro têm uma relação fantástica, não só dentro do futebol como também fora, porque o Bruno recebeu muito bem o Rafinha, porque o Bruno é um líder natural. É um líder natural que necessita de assumir essa liderança. E digo isto de um modo muito, muito construtivo, porque o Bruno é o grande protetor da sua comunidade. Quando eu falo da sua comunidade, do seu grupo de trabalho. Em todos os aspectos, nem que seja uma simples meia com um simples buraquinho do colega, o Bruno quer ir resolver o problema da meia do colega. E isso é demonstrativo relativamente à qualidade do Bruno, à qualidade humana do Bruno. E aquilo que eu te posso dizer é que chegar ao final de um treino em que para a grande maioria dos jogadores o treino até foi fatigante, os jogadores, enfim, estão desejando recolher ao balneário e tu olhas e vês Bruno Rafinha, a baterem bolas, a executarem após cruzamento para aperfeiçoarem o gesto técnico. E não é por acaso que um e outro jogador chegaram aos níveis que chegaram e acredito até, não imaginas a felicidade que é, no caso concreto até do Rafinha, porque o Bruno já vê tudo isso com uma naturalidade muito grande, mas ser convocado ou pré-convocado para a seleção brasileira. Para um miúdo como o Rafinha e para o temperamento do Rafinha, eu até fico a pensar se ele por vezes dorme até chegar próximo do Tite, do selecionador brasileiro. O Acunha tem uma personalidade diferente, mas tem uma personalidade muito, muito interessante. Ele é muito competitivo em campo, é demasiado competitivo em campo, por vezes até excede um pouco. É daqueles jogadores que eu julgo qualquer treinador pode vir a gostar, mas também tem um aspecto relacional diferente dos dois que eu te referi. No caso concreto, eu gosto de jogadores como o Acunha, porque também não mandam um recado a ninguém, dizem diretamente quando não estão satisfeitos e manifestam logo o seu desagrado. E eu acho isso muito interessante. Posso dizer que connosco funcionou muito bem mesmo, depois teve vários problemas no decorrer das épocas seguintes até que saiu, não é? Até que saiu, e agora está a fazer um brilharete, e ainda bem para ele, em Sevilha. Tem sido jogador titular regularmente, para além de ser titularíssimo na seleção argentina. Pronto, continuando na parte dos jogadores, estavas a falar com o Acunha, se tiver que dizer alguma coisa, ele diz, por exemplo, o caso do Acunha, com base naquilo que os jogadores vos dizem, a vocês treinadores, vocês também mudam algo do treino em consonância com aquilo que eles vos dizem? Ou seja, há um jogador que dá um feedback que, não vou dizer que não gosta do exercício, mas que diz que algo não parece estar correto, que há ali espaços que estão demasiado grandes, espaços que estão demasiado pequenos.
O treinador muda isso ou explica ao jogador que não pode mudar e porque é que o faz? Não, Rafael, eu falei-te na adaptação ao contexto. Sim. No fundo, ser treinador na Venezuela é diferente de ser treinador no Sporting. Ser treinador no Sporting é diferente de ser treinador no Vitória. Ser treinador no Vitória é diferente de ser treinador no Olhanense ou no 1º de Agosto, onde eu também já estive em Angola, em contextos diferentes. E há algo que tem muito a ver com o conhecimento que hoje os jogadores têm do treino e que vem também da sua formação. Uma coisa é tu ter jogadores que julgam saber tudo, percebes? E que têm uma personalidade difícil e que tudo aquilo que é feito para eles é descontextualizado porque nada está bem só porque nada está bem. E outra coisa é tu ter jogadores com um grau de inteligência, mas sobretudo de inteligência emocional, que tu sabes que aquilo que é transmitido no momento adequado, no sítio adequado, na hora adequada e que contribui para a elevação da equipa. O que significa que tu não podes tratar todos os jogadores com igualdade. Podes tratá-los com equidade, que são coisas diferentes. Porque o perfil de cada jogador, sendo também ele diferente, tu não podes ter a mesma receptividade ou ouvir todos de igual forma. Entendes onde eu quero chegar? Claro. Agora, há sinais, ainda bem que há jogadores que podem abordar, e habitualmente o processo é este, abordam em primeiro o adjunto, não vão abordar o treinador principal. Questionam o adjunto, percebes? E aí compete ao adjunto, essa é uma tarefa brilhante do adjunto, selecionar aquilo que é matéria para fazer chegar ao treinador, sem nunca pôr em causa ao jogador, entendes? Selecionar a tal matéria que pode chegar ao treinador ou aquela que é dispensável e até evitável que chegue ao treinador, entendes? Porque habitualmente, enfim, os jogadores, quanto muito o capitão ou os capitães poderão promover uma reunião com o treinador, mas não são eles a deslocarem-se junto ao treinador principal. Mister, o treino foi uma porcaria, mister, aquele exercício foi uma porcaria, mister... Não, habitualmente começam por dar o toque ao adjunto. Eu falo dos feedbacks construtivos, obviamente, não falo desses sistemas. Obviamente, mas isso, aí está. Mas mesmo esse feedback construtivo é passado ao adjunto. Ou que a dinâmica de treino é boa, ou que, imagina, a densidade do treino é sempre algo que se coloca em causa, porque hoje em dia, na grande parte dos exercícios que são realizados têm um objetivo. Ou seja, não são exercícios ditos descontextualizados, são exercícios com um objetivo associado àquilo que é o jogo. Aliás, até tu sabes, quer em contexto de seleção, quer em contexto de clube grande, quando há muita densidade competitiva, ou seja, quando tu jogas ao domingo, jogas à quarta, jogas ao domingo e jogas à quarta, todo o teu treino dentro do campo tem um fator preponderante, que é a dominância do treino, é a dominante do treino, que é a recuperação. Essa é uma evidência. Aquilo que tu tens que fazer é, tendo essa dominante em recuperação, tens que colocar um regime tático. Esta era uma das perguntas que tinha para ti. Ok. Vais colocar... então antecipei-me. Vais colocar aquilo que tu pensas poder executar no próximo jogo para contrariar o adversário, não é? E para o conseguires ultrapassar, mas tu sabes que depois a dimensão física, na repetição do exercício, obedece a um controle pormenorizado, sob pena de tu lá chegares ao jogo seguinte e não conseguires andar, não conseguires pedalar. E como tal, tens que ajustar muito bem a dimensão da carga, senão não tens hipótese, não é? Não há milagres no futebol. Aqueles que não jogam ou que não jogaram na partida anterior, esses sim, poderão trabalhar um pouco mais, mas também estão condicionados pelo fator número de jogadores, que nunca jogam em contexto grupal, ou seja, provavelmente até não estão todos juntos. Por vezes até fazem trabalho à parte, trabalho segmentado. Pronto. Nuno, continuando nesta lógica aqui da seleção. Tu falaste agora dos passos temporais, dos microciclos, das paragens e tudo mais. Eu pergunto-te, na seleção, os microciclos claramente são tendencialmente diferentes dos do clube.
Primeiro, por causa das paragens que há, nas viagens que há. Pronto, isto está tudo interligado. Eu pergunto-te, na seleção é mais fácil definir momentos de jogo que devem ser treinados? Eu sei que tu me vais responder assim, todos têm de ser trabalhados. É a resposta que toda a gente vai dar, porque todos têm que ser trabalhados, isso é óbvio. Agora eu pergunto-te, há alguma predominância em determinados face também àquilo que são as características dos adversários? Até porque a Venezuela também era uma equipa tendencialmente mais fraca, posso dizer isto, comparativamente às outras seleções que enfrentavam? Não, vamos por partes. Tu, para implementares um modelo de jogo, tens muito mais facilidade num clube. Exatamente, é isso, tens uma pré-época. Isso não se discute. Portanto, isso não tem qualquer discussão. E tu podes contemplar, inclusive, todos os momentos de jogo em várias estruturas para experimentares essas mesmas estruturas. Quando eu falo de estruturas, associo a sistemas. Tu, numa seleção, tu tens que trabalhar muito mais do ponto de vista estratégico. Ou seja, a dimensão tática, o tal modelo que tu queres idealizar, tu até o podes conseguir em contexto de seleção, mas vais demorar muito mais tempo. Ainda para mais quando se trata de uma seleção que é teoricamente mais fraca que as outras. Daí, o professor José Peseiro também gostaria muito de chegar à Venezuela e dar predominância ao lado ofensivo do jogo. Mas não há milagres. Não há milagres, não podes fazer isso. Daí que tenhas que ir pelo lado estratégico. E o que é que tu vais fazer? Até porque, repara, para aqueles que desconhecem, habitualmente o primeiro jogo, na data FIFA, na fecha FIFA, de apuramento para o Mundial, na América do Sul, é uma quinta-feira. Então, repara nisto. É uma quinta-feira. Os clubes na Europa jogam muitos deles ao domingo. O jogador vai viajar para a América do Sul à segunda-feira, chegando à terça-feira por vezes, como aconteceu com os jogadores que estavam ou na Rússia ou na China, percebes? Ou seja, do outro lado do mundo. Chegam à terça-feira. É que, para além de não recuperarem do jogo, ainda tiveram um acréscimo de carga pela viagem. Há algumas viagens de 12 horas, outras de 14 horas e por aí fora. Ou seja, o jogador à quinta-feira, quando vai jogar, ainda não está totalmente recuperado. Portanto, nós para o primeiro jogo, Nem treino tem. Temos a sessão de quarta-feira que contempla um treino ainda com a dominante da recuperação em regime estratégico. Ou seja... Eu não sei se posso perguntar isto, mas tu consegues me dizer o que é que treinavam, por exemplo, nessa quarta-feira? Claro, o que é que era treinado? Posicionamentos. Como tu sabes, há aqui um fator no futebol e então quando tu tens jogadores com alguma inteligência, também é fácil passar uma mensagem daquilo que tu pretendes. Em primeiro, os jogadores, apesar de fatigados, chegando à terça-feira ao hotel para se concentrarem, tu tens logo, tu, em função daquilo que pretendes para o jogo, dás mostras, através da visualização, claro, do vídeo daquilo que tu queres da tua equipa. E mostras também aquilo que é a equipa adversária. Por conseguinte, dizes como pretendes ultrapassar a equipa adversária. Por conseguinte, mostras também as mais-valias e as fragilidades da equipa adversária. Por conseguinte, mostras também aquilo que queres em organização defensiva, em transição de ataque para defesa, ou em transição de defesa para ataque, ou também em organização ofensiva, para além das bolas paradas. Isso é mostrado. E um jogador sabe muito bem que, não tendo tempo para treinar, os mais astutos estão de olho e querem logo no imediato captar as intenções do treinador. Quando chegam à quarta-feira, ao treino que antecede o jogo, por vezes, se o jogo, imagina, é às 8 da noite, nós ainda podemos treinar alguns posicionamentos de manhã também. Não há problema algum, embora a Venezuela não tenha muitas condições para tal. Essa era uma evidência, nós não tínhamos essas condições. Mas a verdade é que o Mister José Peseiro contemplava essa organização, trabalhávamos ligeiramente a linha defensiva, não podíamos fazer muito, se pretendíamos jogar com uma linha 3, quem coordenava a linha defensiva, no momento em que um central saltava, como nos organizávamos, também em função da equipa adversária, lá está, ok? Como se posicionavam os jogadores do setor intermédio em função da zona da bola, o setor mais adiantado, etc. Ou seja, deixa-me ver se eu percebi, davas prioridade à organização defensiva e preparavas a transição ofensiva. Obviamente, pronto.
Porque como tu sabes, a relação, quer seja uma relação micro, quer seja uma relação macro, quando eu digo micro, contemplando um corredor ou contemplando, enfim, 2 setores, mas sobre um corredor, é possível de trabalhar. Agora, se tu quiseres contemplar toda a componente em organização ofensiva, numa perspectiva macro, não há milagres. Não há milagres, e não é por acaso que alguns selecionadores, de forma inteligente, acabam por recorrer. Olha, o exemplo maior de Portugal no Euro 2004. Portugal ainda tinha Rui Costa. Portugal ainda tinha jogadores de eleição. Mas, e Rui Costa, quer dizer, era intratável. Eu não sei, ok, houve Rui Costa e houve Deco a jogar a 10 nos últimos anos. Mas o Scolari o que é que fez? Então, mas espera aí. Então, mas eu tenho aqui um meio-campo campeão europeu, Liga dos Campeões, entenda-se, Costinha, Maniche e Deco. Eu estou preocupado. Jogam aqueles que estão mais conectados, que estão engajados, estão rotinados. E é mais fácil. E numa preparação para um Euro ou para um Mundial, ainda há estágio para tal. Portanto, mas isso foi o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu no Euro 2016, quando o Fernando Santos começou a meter os 3 do meio campo do Sporting. Pronto. Por um ou outro motivo, repara, e não está em causa quem é melhor. Não se trata de individualidade. Trata-se de conectar e de preferência de ter jogadores que estão relacionados no dia-a-dia, nos seus hábitos de trabalho. Percebes? E isso é preponderante. Pronto, no fundo o trabalho para o primeiro jogo é o trabalho mais difícil. Para o primeiro jogo, no nosso contexto, porque se estiveres na Europa, imagina, seleção portuguesa, joga à quinta-feira e consegue ter todos os jogadores na cidade do futebol à segunda-feira, ótimo, recupera-os na cidade do futebol, as viagens na Europa são relativamente curtas, os jogadores até vêm de jato privado, estão à vontade e vêm logo no dia de jogo, acabam o jogo e na segunda-feira de manhã já se podem encontrar na cidade do futebol. Ou seja, parece que não, têm mais 2 dias de preparação para o jogo. Percebes onde eu quero chegar? Falo na grande maioria das seleções europeias. No contexto sul-americano é mais complexo, porque a grande maioria das seleções sul-americanas tem os jogadores noutros continentes e isso dificulta muito. Nuno, até porque a conversa já vai longa, vou-te perguntar quais são os teus objetivos agora neste momento de carreira. Não, olha, como tu sabes, nós infelizmente, tivemos que agir de uma outra forma. O professor José Peseiro teve que agir de uma outra forma. Não era propriamente a forma desejável, porque o povo venezuelano é delicioso, é um povo fantástico. Infelizmente, quem geriu ou quem gera o futebol, a conduta por um ou outro motivo não foi a melhor e tivemos que recorrer à FIFA e infelizmente deixar algo que eu julgo, pelo potencial dos jogadores, mereciam que nós continuássemos, e posso dizer que aquilo que estava a ser feito com muita qualidade, e o Mundial 2026, até pela geração de jogadores, pela maturidade que eles iam adquirindo, até porque não nos esqueçamos, esta seleção e jogadores que nós agora temos com 22 anos, foram eles e estiveram eles presentes no Mundial de Sub-20 em 2017, perdendo na final para a Inglaterra. Obviamente que desses jogadores alguns perderam-se, mas jogadores como o Ángel Herrera, que se não tem tido a lesão na Copa América, ele aliás está associado ao City, está no Espanhol de Barcelona e é um jogador diferenciado. A época no Granada, o ano passado, indicou isso mesmo, com 22 anos, para um médio que muitas vezes é de cobertura, foi dos melhores marcadores da equipa, é um grande jogador, entre outros, com o Salomão Rondon já numa fase adiantada, mas que é um líder nato dentro de uma equipa de futebol, enfim. E nós acreditávamos plenamente que podíamos chegar longe em 2026. Não acontecendo isso, objetivo número 1, estar associado ao futebol, isso para mim é determinante. Ponto. Tenho estado muito bem com o professor José Peseiro. Outro ponto. Agora, como te digo, eu já fui considerado o adjunto que mais paciência teve para poder
assumir um projeto com o treinador com quem tinha trabalhado até então. Ou seja, o que é que isto significa? Depois de sair do 1º de agosto de Angola com o professor Daúto, eu estive 2 anos à espera que o professor Daúto tivesse clube. E, obviamente, eu não posso voltar a estar 2 anos à espera. O que eu não, também te devo dizer que tenho a certeza que o professor José Peseiro irá ter clube, calculo eu, portanto, que não terá que esperar 2 anos para ter outro clube. Poderá rejeitar vários clubes e poderá estar à espera 2 anos por não lhe agradar as propostas que lhe serão feitas. Em primeiro, é preciso que ele me queira na equipa técnica e, obviamente, que o contrato me agrade para eu continuar com ele na equipa técnica. Se isso não acontecer, pois bem, estou cá porque sinto que tenho a maturidade plena para ser treinador principal. Quando entender que o deverei ser, o professor José Peseiro será a primeira pessoa a saber que eu quero ser treinador principal porque tive um convite para tal. Tão simples como isto. Nuno, olha, Rafael, esta é a melhor forma de nunca enganar quem nos lidera. Embora a verdade. Existam treinadores principais que adoram ser enganados. Adoram ser enganados. Eu tenho esta postura perante as coisas e assim tenho a certeza que não terão nada a apontar. Nuno, vamos passar então àquela parte em que eu te disse que tens de escolher uma coisa ou escolher outra coisa, sem te poder justificar. Já sabes quais são as condições. Vou responder, hein? O que é mais fácil de treinar? Organização ofensiva ou defensiva? Organização defensiva. Qual é a vertente mais difícil de treinar num jogador? Física, técnica, tática ou psicológica? Olha, eu vou-te dizer psicológica, mas essa pergunta é muito redutora se eu não puder explicar. Tem que ser de uma forma muito geral. Repara nisto. Se eu trabalhar no escalão de claro, sub-6... É diferente trabalhar numa fase de puberdade, como é diferente num jogador profissional, ok. Partindo do princípio que ele tem todos os outros requisitos, a parte mental é determinante. É determinante. Há jogadores que já a têm e não é necessário trabalhar. Claro, estamos a falar aqui de uma forma geral. Isto é basicamente um jogo. Podemos interpretar assim. Estás a ganhar 1-0. Continuar com o mesmo jogar ou ficar mais pragmático? Procurar ganhar 2-0. Médio defensivo recuperador ou médio defensivo organizador? Ambos. Fundamental. Não. Só pode ser. Tens na equipa... Claro, mas tens na equipa um que é mais isto e outro que é mais aquilo. Qual é que tu tendencialmente vais? Organizador. Quem é o primeiro a mudar o antijogo? O árbitro ou os jogadores e treinadores? Os treinadores e os jogadores. Só podes escolher um para a tua equipa. Bas Dost ou Rondon? Rondon. Quem tem o melhor plantel? Benfica, Porto ou Sporting? Benfica. Quem tem o melhor futebol? Benfica, Porto ou Sporting? Não te consigo responder. Não te consigo responder. Falamos do momento, eu sei, mas não te consigo responder. Ok. Tanto que a conversa vai ser publicada muito mais lá para a frente, portanto, até lá as coisas já vão mudar com certeza. Inter de Mourinho ou Real Madrid de Zidane, com Ronaldo? Inter de Mourinho, porque é o meu ídolo, definitivamente. Nuno, para terminar a mesma conversa, e a pergunta que faço a todos os convidados, qual é a tua visão do jogo? De forma geral... Nesta parte aqui recebo respostas de todo um tipo. Por isso é que é giro de perguntar. Sabes que é muito fácil, Rafael, eu dar-te uma resposta simpática, do agrado da nova vaga, mas é impossível dissociá-la de um contexto. Eu podia-te dizer que há uma quantidade de treinadores da moda que não significa que sejam treinadores inteligentes. O melhor treinador é aquele que se adapta a realidades diferentes, tendo um modelo de jogo
vincado na sua mente, o consegue alterar em função do seu contexto, ou seja, a adaptação do modelo de jogo. Se me perguntares se eu gosto de uma equipa que consiga ter posse, mas uma posse com objetividade, eu dou privilégio a essa equipa. Admiro muito as equipas como o Liverpool, que depois de recuperarem a bola têm uma verticalidade no seu jogo e tiram proveito como ninguém dos desequilíbrios das outras equipas que têm a intenção de ter uma posse excessiva. Percebes? Tem um lado racional do jogo que me agrada muito. Mas também admiro as equipas que têm uma capacidade, depois de estarem a ganhar, para saberem gerir o jogo em posse e que é determinante até pelas outras dimensões associadas à qualidade estratégica e tática. Percebes? Porque isso vai ter uma influência direta no lado psicológico, da forma como também chegam ao adversário e batem na mente do adversário, na dimensão física para o adversário ao terem que correr atrás da bola, na procura constante da bola. Entendes? Portanto, eu não te posso dizer... Há algo que todos nós treinadores gostamos de ver numa equipa. Por muito que te digam que dão muito ênfase ao jogo ofensivo, eu também dou. Mas eu continuo a querer relevar o jogo ofensivo assente num conjunto de equilíbrios que te permitam ter um jogo defensivo de excelência. Porque se tu não tiveres um jogo defensivo de excelência, e dou muito o exemplo do tiki-taka, do Barcelona de Pep Guardiola, a quantidade de jogadores na proximidade da bola no momento da perda fez daquela equipa a melhor equipa provavelmente de todos os tempos. Porque defendia como ninguém. E quando eu digo defender como ninguém, é a capacidade para ficar com bola no imediato, fruto do grande jogo posicional que a equipa tinha no momento da perda da bola. Entendes? Portanto, eu não... Obviamente que eu posso dizer, não, eu quero o tiki-taka do Guardiola, mas eu admiro o tiki-taka do Guardiola como acho fantástico aquilo que o José Mourinho fez no Futebol Clube do Porto e no Inter de Milão. Aliás, eu não sei até se ganhar a Liga dos Campeões com o Inter de Milão, com os Stankovics desta vida, percebes? Jogadores que provavelmente muitos de nós, enfim, com os Pandevs desta vida, que muitos de nós já diríamos, enfim, eram jogadores medianos. Eu acho que é algo de fabuloso, ou mesmo no Futebol Clube do Porto, quando tu trazes um Paulo Ferreira, quando tu trazes um Derlei, eu acho que isto é de um relevo extraordinário, que custa muito que alguém julgue que isto não tem uma dimensão superior ao tiki-taka do Guardiola, quando o tiki-taka do Guardiola colocou muitos daqueles meninos a jogar juntos, desde tenra idade, num processo evolutivo bem identificado com uma cultura de clube. Percebes que muitos deles, ao saírem de lá, nunca conseguiram ter a projeção que tiveram naquele clube. Não sei se me faço entender. Aquilo é uma realidade completamente à parte. E custa muito que alguns façam cópias daquele modelo e, obviamente, que essas cópias os levam ao insucesso. Porque quando tu te limitas a copiar, não tens como ter sucesso, só por milagre. Expliquei-me bem. Acho que sim. Deste a perceber o que é que valorizas mais, mas não me deste a entender o que é que gostas mais de ver. Atenção. Deste-me a entender o que é que valorizas mais, mas o que é que gostas mais de ver. Eu adoro do futebol atual, então eu confesso. Colocas o Liverpool e colocas o Bayern e são duas equipas que me entusiasmam bastante. Adoro ver os passos de um jogador que até é meio desajeitado, como o Thomas Müller, a isolar o Lewandowski. Confesso que adoro. E muitos afirmavam que com a saída do Thiago Alcântara aquele Bayern não era o mesmo, e eu sempre disse que mantendo aquele jogador no meio campo, o Kimmich, e ao lado aquele triturador, o Goretzka, que o meio campo se iria manter muito, muito forte. E a verdade é que o Thiago Alcântara, infelizmente para ele, que é um jogador fabuloso, não tem também, por motivos associados à lesão, não tem a regularidade pós-Bayern, e a verdade é que aquele meio campo do Bayern continua a triturar e a equipa continua a ganhar como ninguém.
mas isto vale o que vale. Enfim, são duas equipas que me agradam muito, mas tenho que acrescentar, também não te vou mentir. Um dia bem disposto do City é um dia também de regozijo, é um dia de felicidade, nem que seja pelo facto de ter 3 jogadores portugueses na equipa e eles também a brilharem muito. Mas confesso que também gosto muito de ver o Jota com 1,70 m e picos a fazer tanto gol de cabeça. Enfim, sobretudo gosto de futebol e gosto do empenho que tem no jogo, independentemente de ser mais trabalhado ou menos trabalhado. Não, obrigado. Foi um gosto.